Olá pessoas, tudo bom com vocês? Meninas, esse vídeo que eu vou passar para vocês hoje é um vídeo muito importante para iniciantes, que pessoas que trabalham com retalhos, ok? Vou mostrar um bloco de retalho para vocês, tá? Este retalho eu peguei lá no Bom Retiro, certo? Aí assim, ó, eu não posso simplesmente chegar aqui nesse bloco de retalho e pegar aqui, ó, o canto dele, cortar um quadrado e cortar uma pétala. Não posso, sabe por quê? Porque o tecido ele tem um lado certo. Você olha aqui, você fala, não, mas tá retinho aqui, eu posso cortar. Só que a gente tem que aprender a reconhecer a linha do tecido, a trama do tecido. Eu vou ensinar vocês agora a reconhecer a trama do tecido, ok? Bora lá? Bora lá. Então, ó, eu peguei o meu tecido e olhei pra ele. Vocês estão vendo, ó? Eu olhei pro meu tecido e eu vi que a trama dele tá seguindo assim, ó. Certo? Para a confirmação disso, eu peguei uma tira, cortei na direção que eu achei que ele tá, certo? Nessa direção aqui. Que eu achei que o meu tecido está, ó. Eu entendi que a direção dele, do fio do tecido é essa, entendeu? Aí eu cortei um pedaço nessa direção e fiz o teste. Veja bem. O tecido, a linha vertical, a que fica em pé, as fibras são mais grossas, ó. E a da horizontal é bem fininha, é feita uma penugem. Então, você vai saber agora que para você cortar uma pétala, para ela ter um bom caimento, você vai ter que cortar dessa forma, ó. Prestem atenção. Primeiro a gente corta aqui para endireitar, né? Ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Vou até colocar para cima aqui para vocês entenderem. Ó. Cadê? Onde é que foi que eu cortei? Aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, a fibra do tecido? Essa fibra mais grossa fica em pé. Os fiapinhos peludinhos, bem fininho, fica na horizontal, ok? Então, é dessa forma que você vai cortar a sua pétala. Obedecendo essa orientação aqui, ó. Tá? Marilene, mas por que que a gente não pode cortar da outra forma? Poder, você pode. Só que aí, o que que vai acontecer? A sua flor não vai ficar com o mesmo caimento das flores da Marilene ensina. Aí você vai pensar assim, poxa vida. Aí assim, Marilene, eu posso pegar o bloco de tecido do jeito que tá aqui e cortar minhas pétalas? Sim, se pode. Desde que você faça isso, ó. Presta atenção. Você vai pegar aqui, ó. E vai cortar até em cima para facilitar o corte das suas pétalas, ok? Aqui tem um pedaço, cortei ali em cima, ó, ficou assim, certo? Aí aqui então, ó, a gente vai cortando os pedaços, ó. Aqui tem o quê? Umas sete camadas. Aí você vê mais ou menos o tamanho da pétala que você quer, ok? E faz isso, ó. Certo? Se você cortar de qualquer jeito a trama do tecido, se você cortar de qualquer jeito a trama do tecido, ele não vai ficar com o mesmo caimento, certo? Agora, para as pessoas que estão começando agora, elas vão perguntar para mim, ixi, Marilene, agora você me apertou, que eu não sei nem o que é caimento. Gente, caimento é harmonia, é as pétalas da rosa cair pro lugar certo, sabe? Quando você passar a lamparina nela, ela vai fazer a curvatura perfeita, por causa que o fio do tecido tá certo. Marilene, se eu fizer o contrário, o que que acontece se eu deixar, se eu, em vez de cortar a pétala assim, no comprido, eu cortar assim? Ela vai emborcar com a lamparina? Vai sim. Só que cada jeito ela vai ficar de um jeito. Se você cortar ela no fio errado, ela vai ficar assim, com um emborcado menor. Às vezes até quer ficar meio que reto, porque não tá no fio certo, ok? Ó. Então, siga essa orientação aqui que vai dar certo, tá bom? A gente vai confeccionar essa flor amarela aqui nesse vídeo para vocês verem, tá? E tem umas dicas importantíssimas que eu tenho que passar aqui para vocês, tá bom? Bem importante mesmo, beleza?
que eu vou até citar um exemplo do Augusto. Que eu tô fazendo o ensinamento do Augusto. Eu vou chamar esse vídeo de Jovem Aprendiz, tá? Que é o vídeo que eu tô usando para ensinar as meninas que vão começar a fazer o treinamento de Jovem Aprendiz aqui comigo no Marilene Ensina. A primeira pessoa que vai vir para fazer o treinamento de florista vai ser uma menina chamada Sofia. Ela vai vir na semana que vem já para fazer treinamento aqui comigo. E esse vídeo eu estou gravando exatamente para mandar para ela fazer um estudozinho sobre o boleamento das pétalas, para quando ela chegar aqui, ela não chegar tão crua, né? Então, vamos lá, o boleamento das nossas pétalas. Atenção, jovem aprendiz. Primeiramente, você vai acender sua lamparina, devidamente tampada e com todos os procedimentos adequados para que você não se queime. Aí, você vai pegar de lá de baixo, do cantinho, subir, só selando. Quando chegar aqui nessa parte redondinha, você vai para frente e para trás, para que haja essa viradinha, ok? Essa viradinha chama boleamento. Aí você vem aqui e sela essa parte aqui final, ó. Aí ficou assim, certo? Vamos para a próxima? Prestem muita atenção, senhorita jovem aprendiz. Olha, segura a pétala dessa forma, a lamparina dessa forma, com o fogo embaixo da pétala, tá? Você vai para lá e para cá, para que haja a selagem. Olha só como é que fica a peça depois de selada. Ela vai queimar todos aqueles pelinhos do tecido que tá em volta e vai deixar o tecido selado, para não desfiar, ok? Ó, aqui, ó, você vem na bochechinha dela aqui, faz para lá e para cá. Fez para lá e para cá? Ela emborcou? Visualizou? Não tem problema que fica assim, tá? Só não pode ficar preto. Se ficar preto, tem que descartar. Ó. Certo? Vamos mais uma. Depois eu vou dar uma pausa no vídeo e dar sequência na montagem da flor, ok? Vamos lá. Começou, passou o foguinho. Lembrando que a lamparina fica embaixo do tecido, ok? Chegou na bochecha? Isso é a bochecha, tá? Vem aqui, ó, até o meio, pra lá e pra cá. É mais ou menos 2 vezes que a gente passa, ó. Uma, 2. Já vem até o final, ok? E isso chama boleamento. Para esse tipo de trabalho que eu vou passar para as jovens aprendizes, eu pago R$100 o cento da pétala boleada. O cento não, o milheiro, desculpe-me. Eu pago R$100 por 1.000 pétalas boleadas. Nossa, Marilene, mas não é quase nada. Gente, terceirização de serviço é isso. Não é muita coisa que a gente paga, tá? Ó. Atenção, jovem aprendiz. Olha aí. Pronto. Pronto. Ok? Ok. Pausinha. E, meninas, olha, eu cortei aqui, ó, propositalmente uma pétala pelo lado invertido, ó. Ao invés de deixar o fio mais grossinho pra cima e o fininho na horizontal, eu fiz ao contrário. Olha a diferença do boleamento, olha. Essas aqui, fica os boleamentos bem perfeitinho, tá vendo? E quando a gente corta fora do fio, ó, ele emborca de uma maneira torta, sabe? Desajeitada, olha. Tá vendo, ó? Ele fica meio orelhudo. Dá pra fazer? Dá, mas na hora de montar também a flor vai ficar meio estranha, ó. Olha só, olha a diferença da pétala, gente. Olha a diferença. Olha. Olha o boleamento. Boleamento cortado errado, boleamento cortado certo, beleza? Então, nunca se corta dessa forma. Sempre com a linha mais grossa para cima. Em pé, ok? Na vertical, beleza? Ó, você pega o seu montinho de retalho. Por falar nisso, gente, eu tô com uma promoção de retalhos. R$50 o pacote de Zibeline com 2 quilos, tá? Tem umas cores bem bacanas. Aproveita aí a promoção para vocês estarem comprando,
Tá bem barato, tá bom? Tô fazendo para ajudar mesmo a vocês a ter um produto legal para vocês trabalharem. Gente, é comum quando a gente corta no olhômetro, umas pétalas ficarem maiores e outras menores, tá? Mas não tem absoluto problema nenhum, tá bom? Eu vou explicar o porquê, tá bom? Ó, queimei aqui, bonitinho, certo? Certo. Vamos lá fazer a montagem da nossa flor? Vou explicar por que não tem problema. Ó, essas pétalas aqui ficaram menores, vocês estão percebendo, né? Olha. Algumas pétalas ficaram menores e as outras estão maiores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pétalas menores para que eu faça o miolo, tá? E hoje eu quero explicar para vocês uma coisa bem interessante no que diz respeito ao miolo. O tecido chamado Zibeline é um tecido grosso, tá? É um tecido grosso. E ele sendo um tecido grosso e liso, é meio difícil de se fazer o miolinho. Então, vamos lá, ó. Eu peguei uma pétala só, porque ele é um tecido grosso. Então, vou enrolar bem enrolado aqui, feito um canudinho, ó. Certo? Olha aí o canudinho. Aí, eu pego com a pétala virada pra fora, coloco aqui, ok? Enrolo bem enroladinho, tá bom? Ó. Aí, eu tenho bastante habilidade nas minhas mãozinhas, porque eu tenho 20 e poucos anos de trabalho, tá? Com isso aqui. Então, eu não preciso usar linha, porque eu tenho bastante habilidade. Porém, se você não tem, você pega a linha, ó, enrola aqui, ó. Tá vendo, ó? Enrolou a linha aqui, ó. Viu? Tá presa. Aí, você vem, coloca a próxima pétala aqui, certo? E vem com a tua linha e dá mais uma voltinha nela. Eu tô usando aqui o fio encerado porque eu tenho ele aqui, mas pode ser qualquer linha. Desde que a linha não seja uma linha muito podre. Olha, agora já vou começar a trabalhar com as pétalas maiores. Então, eu não posso, gente, colocar o pé da minha pétala aqui embaixo e deixar assim, ó, sobrando. Eu tenho que acertar elas aqui em cima, ó, a base. Pode sobrar aqui embaixo, aqui em cima não, tem que ficar reto, ó. Certo? Rolou mais uma vez, certo? Coloca-se o miolinho aqui, a pétala aqui e vai montando. Para cada pétala que você colocar, você dá uma enroladinha na linha, ok? Eu não preciso disso, que eu utilizo pirógrafo para fazer isso aqui, essa parte aqui, tá? Ó, se você não tem pirógrafo, você vai com a linha. Presta aqui um pouquinho, vem. Ó, eu tenho... Ai, não quer vir. Ó. Ó. Eu tenho aqui o pirógrafo, então, eu introduzi o pirógrafo aqui para selar o meu botão. Porém, se você não tem um pirógrafo, você vai de linha, ok? Beleza? Tá pronto, então, o nosso miolo. Tá ótimo, vem. O veinho tá cortando pétalas de zibeline para vender as pétalas. A gente vai bolear e o veinho vai cortar. E a gente vai vender essas pétalas aqui de tamanho 5 por 4 por R$30 o cento, ok? Se alguém precisar, é só falar com a gente, beleza? Não são essas pétalas aqui, tá? São essas, veja que o tamanho tem diferença, tá? Essa daqui é para fazer uma flor de, no máximo, 6 centímetros. Essa é para fazer uma flor de 10 centímetros. Ó. Aí, você vai vir aqui, ó. Agora, gente, é importantíssimo você acatar a ordem da tua professora. Vocês viram onde é que eu pinguei a cola? Não foi nem aqui em cima, nem lá embaixo, é no meio da pétala. E eu coloquei a pétala assim, ok? Ok. Assim como, Marilene, eu não observei. Gente, olha esse cantinho. Ele vem parar aqui, ó. Certo? Certo. Reparem que aqui fica aberto, ó. Então, o que que acontece? Quando você vai ensinar um jovem aprendiz, você precisa ensinar nos mínimos detalhes, porque eles tendem a fazer o que dá na cabecinha deles. Ó, pega essa base aqui, encosta lá na outra ponta e aperta. Eu fiz esse processo com o Augusto. E eu ensinei ele e saí de perto. Quando eu fui fazer a montagem das flores, aqui, ó, quando eu termino aqui, essas 4 partes, eu colei aqui, né? Peguei as montagens que ele fez, colei tudo aqui. E quando eu introduzi o meu dedo aqui,
Não passava. Quando eu fui ver, o que a criança tinha feito? A criança tinha feito isso, ó. Passado cola quente aqui, aqui, aqui. E feito assim. A posição estava correta, porém a pétala estava colada de cima embaixo. Do meio até embaixo. Aí, consequência, quando eu colava uma pétala uma na outra, não abria aqui para passar a próxima camada. Aí eu fui lá e expliquei para ele, não, meu filho, não é assim. Quando você explica não é assim para um jovem aprendiz, você tem que explicar o porquê. Aí você tem que falar, olha, eu vou montar isso aqui e vou te mostrar o que que acontece se eu montar ao contrário. Ó, presta atenção, gente. Isso aqui é uma aula para jovem aprendiz, tá? Olha, 4, 5, ok? 5. 5. Aí eu vou fazer isso, vou jogar aqui por trás, beleza? Beleza. Atenção, jovem aprendiz. Olha. Com folga, 2 dedos com folga. Aí eu venho aqui e coloco essa camada aqui dentro e essa aqui dentro. Ó. Agora, se eu tivesse feito assim, ó, veja bem, só queimar mais uma parte, não vou precisar não, ó. Se eu fizesse assim, ó, conforme o Augusto tinha feito da primeira vez, erroneamente, mas eu fui lá e expliquei e ele aprendeu e nunca mais fez errado. Ele passava a cola de cima e embaixo, tipo assim, aí eu vou colar bem colado porque quero fazer um serviço bem feito. Mas o serviço bem feito, gente, não é da maneira que a tua cabeça pensa. O serviço bem feito é da forma que o seu professor ensinou, ok? Ó. E essa é a forma errada, tá? Essa parte que eu tô fazendo aqui é errada. Então, se você pulou o vídeo e correu até essa parte, você se lascou, porque você vai aprender errado e não vai conseguir fazer a sua flor. Ó, ele fez isso, ó. Passou aqui, ó. Fez os copinhos, deixou tudo bonitinho. E quando eu fui colocar a flor aqui... Vocês estão vendo aqui que o dedo não tá entrando? Ó. Se não entra o dedo que é duro, vai entrar esse negócio aqui. Entrou, mas deu um pouquinho na marra, né? Ó. Tem que ficar com mais facilidade. Olha. Certo? Ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele entra e volta. Se o buraquinho tiver bem folgadinho, ele vai entrar e vai ficar bonitinho, ó. Seguro e coloca no outro. Ó. Isso. Olha isso, gente. Olha. 4. Ó. Olha aqui, esse é o meu certo, sabe? Ó, o certo. Entrou bem bonitinho, suave. Veio aqui, entrou no outro suave, ó. Agora, esse aqui é o que a gente fez errado, ó. Eu coloco aqui, eu preciso forçar ele para entrar. Aí eu forço ele para entrar. Quando eu forço ele para entrar, ele fica muito fundo. Tá vendo aqui, ó? Olha só a distância que tá essa coisa aqui dessa. Então, essa é a errada, tá? Errada. Aí eu vou ter que fazer assim, ó. E deixar ela mais pra cima. Consequência, ó, ela não desceu o suficiente aqui embaixo. Aí pode ser que quando chegar lá na hora de cortar lá embaixo, ela não esteja todas as camadas aqui embaixo, ó. Todas essas camadas tem que descer por dentro desse funil, todas, para que quando eu fizer o corte aqui embaixo, ela corte todas as camadas, ok? Todas as camadas. Então, é isso. Por isso que a gente não pode fazer a montagem de forma errada. Ah, Marilene, fiz tudo errado, dá pra desmanchar? Dá. A cola quente ainda tá meia quente, né? Então, é fácil de arrancar. Aí eu venho aqui e vou fazer da maneira correta, ok? Ó. Isso, gente, são coisas que a gente aprende prestando atenção na fala do professor, prestando atenção na orientação do professor. E assim, a flor, gente, ela fica muito, muito, muito diferente se você não seguir à risca o que a professora Marilene está ensinando. Porque tem os truques. E esses truques eu fui aprendendo apanhando com o tempo. E vocês são tão privilegiadas, que vocês recebem isso de mim de graça e tudo mastigado. Então, por favor, aproveitem. Aproveite o ensinamento da professora Marilene, que ela não é eterna. Eu não sei o que vai acontecer com o meu canal o dia que eu não existir mais. Provavelmente o meu filho vai apagar, vai vender ele.
Ele é o herdeiro de tudo que é meu. E o dia que eu bater com as 10, ele vai vender o canal. Provavelmente vai acabar o ensinamento da professora Marilene Ensina. Então, aproveitem, gente. Olha isso, gente. Olha que flor mais linda do mundo. Então, ó, o que que eu falei pra vocês? Que todas as camadas têm que estar aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. O ideal é a gente cortar com a máquina de selar. Mas eu não vou ligar a máquina de selar só pra cortar isso aqui, né? Então, eu corto aqui com a tesoura, ó. É lógico, se eu tiver o alicate, a máquina de selar, eu vou render produção. Quando eu faço produção, eu trabalho da seguinte forma. Eu corto todas as pétalas, depois eu queimo todas as pétalas. Queimo não, eu faço boleamento, né, gente? Eu faço boleamento de todas as pétalas, derrete bem aqui, ó. E aperta contra o seu mármore aqui. E pronto. A nossa flor está pronta, certo? Certíssimo, dona Marilene. Olha isso, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aí, com o mesmo tecido, a gente vai cortar a folha, ok? Nossa, Marilene, mas da mesma cor? Sim, que depois eu vou tingir. Ó. Também a favor do fio, tá? Do tecido. Quando a gente compra o tecido do metro, é fácil a gente achar o fio do tecido, né, gente? O tecido tá certinho. Agora, quando a gente trabalha com retalho, pela graça de Deus, porque Deus é lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo meu Deus é o Deus da providência. Essa semana eu fui lá no Bom Retiro com o Augusto, fui fazer uma entrega na loja que nós estamos fazendo flores para eles lá. E nós deixamos a encomenda na loja e fomos às compras. Fui fazer umas comprinhas de roupa para ele, que estava precisando. E assim, eu estava comprando as roupas para o menino, mas a cabeça estava lá na porta da loja onde eu pego os retalhos. E eu descia milhão lá para baixo. Porque eu tinha certeza que o meu Deus tinha preparado algo muito especial para mim. E eu fui lá, gente, tinha 5 sacos de zibeline. Aí, assim, pelo lado de fora, porque os sacos são transparentes, dá pra gente visualizar o que tem dentro do saco. Aí eu já vi logo que tinha alguns sacos que os pedaços eram maiores, né? Aí o que eu fiz? Eu já peguei aqueles sacos todos, já coloquei lá no canto da parede para o caminhão do lixeiro não levar. Mandei o Augusto segurar e fui lá nos outros sacos, porque os sacos que tem tecidos menores também tem alguns pedaços de tecidos grandes. E eu separei todos os tecidos grandes, joguei na sacola, nas sacolas que eu levei, e separei os sacos compridos que eu trouxe os retalhos. Eu vou até mostrar para vocês depois. E trouxe tudo para casa. Chamei um Uber e vim para casa. 1 metro de zibeline custa em torno de R$ 39,00 o metro a 50, depende da loja, depende do fabricante também. E eu trouxe o equivalente a uns 100 quilos de retalho de zibeline para minha casa. Visto posto que eu vou ter que cortar todos os tecidos para fazer flor, para que eu preciso de tecido no metro, se eu posso recortar os retalhos do jeito que eu quero? Então, veio assim, gente, ó, os retalhos, olha que maravilha. E é muito difícil encontrar essas cores claras, tá? Na confecção da moda adulto, tá bom? É muito difícil de encontrar. Beleza? Olha. Muito difícil de encontrar. Então, olha que lindo que é os tecidos. Veio bastante cores diferentes, veio lilás, veio marsala, veio pink. Então, se você quiser comprar, tá na hora e na vez, tá bom? Aqui você vai olhar também, quando você for cortar, você vai olhar o fio, tá bom? Você vai olhar pro tecido, gente. Olha pra ele, aprenda a identificar o fio do tecido. Veja a linha do tecido subindo retinha, que você vai entender a camada dele que tá virando, ok? Ok. As folhas estão prontas e agora nós vamos trabalhar o tingimento, beleza? Eu vou pegar a tinta, me aguarde 1 minuto, por gentileza. Bom, esses vidrinhos, gente, eu comprei, tá? Comprei esses vidrinhos de conta-gota. Eles vêm assim, ó, prontinho, pra gente fazer o nosso tingimento. A minha cliente, ela quer uma rosa amarela, mas ela quer um amarelo mais escuro, certo? Então, o que eu pensei? Eu vou pegar um pouco de laranja, o flamingo, e vou colocar aqui dentro do meu potinho, ó, do outro potinho. Essas tintas aqui eu já tô guardando diluída para facilitar a minha vida quando eu vou fazer tingimento. Lembrando que, após diluída em água, é bom guardar na geladeira para que não se azede, tá? Ó. Pegou a tinta amarela, joga lá dentro do potinho, certo? Peguei com o próprio conta-gotas
Esses conta-gota, eles são meio chatinhos pra fechar, tá, gente? Ó. Vou chacoalhar. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Ó. A gente vai vir aqui, ó. E vamos pingar aqui no centro da nossa flor. Pra gente escurecer ela um pouquinho mais. Visto posto que a minha cliente quer uma flor mais escura, de amarelo mais escuro, ok? Ok. Tá com pouca água, vou colocar um pouquinho mais de água, tá? Eu adicionei um pouquinho mais de água aqui na nossa tinta, beleza? Eu sacudi, 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 ó. Certo? Ó. E nós vamos pingar aqui no centro. Marilene, por que que você não tá pingando na flor toda? Porque, gente, ela vai expandir sozinha, tá? Ela vai expandir sozinha. Então, eu vou molhar bem aqui essa parte do meio e ela vai se expandir sozinha, beleza? Ó. E se eu quiser, Marilene, passar na flor toda? Também pode. Mas eu só te digo uma coisa, você só vai gastar tinta à toa. Tá bom? Ó. Viu que eu quero esse efeito do miolinho mais escuro. E agora, quero dar uma dica importantíssima para vocês, que vocês podem fazer o tingimento da flor de vocês e fazer o processo de secagem no micro-ondas. Como assim, Marilene? Pois é, minha comadre. Você pode fazer o processo de secagem no micro-ondas, sim, senhora. Tá bom? Sim, senhora, que a senhora pode fazer no micro-ondas. Um minutinho, gente. Você coloca lá uns 30 segundos e vê se ficou no seu jeito. Se ficou do seu jeito, tá ótimo. Se não ficou, você coloca mais um pouquinho. Ó, colocar mais um pouquinho de tinta escura aqui no meio, que eu quero que o miolinho dela fique bem mais escuro. E agora eu vou levar a minha flor ao micro-ondas, beleza? E já volto. Bom, enquanto a minha flor seca lá no micro-ondas, eu vou fazer o tingimento das minhas folhas. Como eu quero que a minha folha fica com um tom de inverno não, de outono, eu taquei um pouquinho de tinta salmão aqui na bordinha dela, ó, e vou pegar um pouco de tinta para tecido na cor verde oliva e vou fazer isso, ó, na beiradinha dela aqui, certo? E no outro lado, um pouco mais abaixo, eu vou passar sépia, para ficar um lado mais escuro do que o outro. Olha. Certo? Aí ela ficou assim, ó. A Marilene, mas tá feia. Sim, ela não tá bonita não, sabe por quê? Porque ainda não terminou o processo, ela ainda vai no micro-ondas. Pronto, gente, a nossa flor já secou. Olha isso, que tchutchuca que ela ficou, gente. Lembra do flamingo que eu coloquei no meio, ó? Quando a gente seca ela, a tinta vem toda pra cima, certo? Então, ela fica mais escura no meio. E aqui, nossas folhas, ó, que eu já sequei elas no micro-ondas também. Marilene, eu não tenho micro-ondas, posso pôr no sol? Não. Mas por que não, Marilene? Por que não? Porque vai manchar, vai ficar manchada, não pode pôr no sol, tá, gente? Presta atenção. Não adianta você querer teimar e botar no sol que não vai dar certo. E se você mora num estado, num lugar que a temperatura do local é uma temperatura quente, tais como o Nordeste, na Bahia, esses lugares mais quentes, né? Você tem que fazer esse tingimento à noite e deixar secar ao natural em cima da tua mesa. Ou você pode soprar com secador de cabelo, no frio, com a parte fria ligada. Ou você pode colocar na frente de um ventilador para secar no vento. O que mais que você pode fazer para secar? Você pode ligar o forno do seu fogão, forninho do fogão de fazer pão, fogão da tua cozinha. Liga o fogão da tua cozinha, você coloca espera o forno esquentar um pouquinho, desliga, coloca a sua flor lá dentro, fecha o forno e pronto. Dali uns 2 minutinhos você vai lá, ela tá sequinha dessa forma aqui. Isso acontece também quando a gente coloca no micro-ondas, tá?
Olha só que coisa mais linda que ficou, gente. Eu vou pegar uma flor natural do amarelo pra vocês verem a diferença, tá? Olha a diferença. Essa é a flor natural, feita com tecido zibeline, sem tingimento. E essa é a tingida. Olha como ela fica especial, gente. Muito top, né? Fofinha, da hora. Bonita, cheirosa, gostosa. Então é isso, minha gente. Um grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem um tempinho que eu não faço aula com vocês, né, gente? Mas sempre chega o dia, né? Beijo no coração. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha, curte, comenta, dá hype, dá tudo, tá bom? Beijo grande, fica com Deus.